Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Carro diferente, valente, que chamava a atenção. E tem a questão do charme do design dele mesmo, né? As formas dele, essa forma arredondada dele que é inimitável. Ele é conhecido como a baratinha do Arnaldo, né? Lembra alguma coisa da minha infância. A minha esposa gosta de passear comigo nele. Ele é muito temperamental, né? No início da evolução, até domesticar os animais de grande porte, o homem tinha que carregar sobre os ombros todos os seus pertences. Em um momento decisivo para a história da humanidade, o homem inventa a roda, instrumento que modificaria drasticamente todas as ações humanas no futuro. Séculos depois, um modelo específico de automóvel ficaria marcado de forma apaixonada nessa história. Acompanhe agora a reportagem especial O Carro do Século, Histórias do Fusca. Acoplada a caixas, baús e unidas aos animais de carregamento, a roda facilitou a conquista de novas terras e a expansão da vida no planeta. O formato circular era o ideal para enfrentar os mais diversos e acidentados tipos de solo. Desde então, as formas de transporte também acompanharam a evolução do homem. Vieram as carroças, as bigas de Roma, as luxuosas charretes e, no século XIX, os automóveis, veículos que dependiam de um motor para se movimentar. Os automóveis, devido à sua utilidade, se popularizaram rapidamente. Os fabricantes conseguiram montar linhas de produção cada vez mais eficientes, que refletiram no preço do carro, tornando-o mais barato e acessível já no início do século XX. Dominavam o mercado automobilístico nessa época os modelos de Henry Ford, principalmente o Ford T, que em 1927 alcançou a marca de 15 milhões de carros vendidos. Na Europa, os engenheiros começaram a se interessar cada vez mais pelo mercado automobilístico. Várias pequenas fábricas se espalhavam pelo velho continente. Em uma delas, na Áustria, um jovem de 18 anos começou a se destacar na arte da engenharia de automóveis. O nome deste jovem era Ferdinand Porsche. Devido aos seus bons projetos, Porsche foi convidado a estudar em Viena, a capital do país, e depois de formado, foi disputado por diversas empresas do ramo. Na década de 30, depois de ser transferido para a Alemanha, Porsche começou a desenhar modelos de carros que considerava populares. Mal sabia Porsche que a ideia do carro do povo já estava também na cabeça de outro austríaco, esse com maior poder político do que técnico, Adolf Hitler. O chefe do Estado-Maior da Alemanha nazista, a partir de 1933, queria um modelo alemão que pudesse fazer frente ao modelo T de Henry Ford. Com o encontro das ideias de Porsche e Hitler, nasceu o Volkswagen Sedan, ou, para os brasileiros, o Fusca. Quem fala da inspiração de Porsche na construção do carrinho e do seu encontro com o ditador nazista Adolf Hitler é Fábio Kataoka, autor do Almanaque do Fusca. O Ferdinand Porsche, ele era um cara assim genial, fantástico, né? Ele sempre teve em mente a criação de carros inovadores fora da linha tradicional, que era sempre aqueles carros quadrados. Foi na década de 30, mais ou menos, onde ele já tinha um layout do próprio Fusca, porém com muitas diferenças, onde Hitler acabou tendo um encontro com Ferdinand Porsche e perguntou para ele se havia possibilidade, como ele era um rapaz inovador, se havia possibilidade de fazer um carro popular, andasse no mínimo de 0 a 100 e não congelasse com as temperaturas baixas da época, né? E ele
pegou, comprou a ideia em cima do projeto que ele já tinha, que era do Porsche dele, né? Que na verdade não era Fusca, era um Porsche que ele estava desenhando. Ele conseguiu fazer as adaptações de motor e na época do seu lançamento, antes de fazer o lançamento para a população, Hitler já comprou a ideia de fazer o mesmo para o exército. A intenção de Hitler na construção do carro do povo não se limitava, portanto, ao oferecimento à população alemã de um carro acessível. Havia um propósito bélico, e o Fusca acabou mesmo tendo um papel importante na Segunda Guerra Mundial, principalmente nas batalhas que aconteceram no continente africano. Por causa da sua fácil manutenção, o Fusca era mais indicado que o próprio Jeep, como conta Fábio Kataoka. O Fusca, na verdade, ele teve uma atuação muito bacana, porque todos os carros da época, eram os Jeeps na época, né, que eles utilizavam, eles davam muita manutenção, tinham um alto gasto, né, e o Fusca, eles fizeram uma pequena adaptação com suspensão e pneu, onde eles deixaram o Fusquinha um pouquinho mais alto, e faziam o mesmo papel de um Jeep, porém com uma grande diferença, com relação às grandes distâncias onde eles percorriam para fazer suas conquistas, batalhas, etc. Os outros carros, sempre no meio do caminho, 20% a 30% deles davam sua manutenção. E o Fusca, muito pelo contrário, 99% deles chegavam até seu destino e quando dava algum tipo de problema, o próprio motorista ou o próprio soldado podia consertar. A queda nazista em 1945 deixou para a Alemanha um rastro de destruição, e isso incluía a indústria. As instalações da fábrica da Volkswagen foram ocupadas pelos ingleses, que deram à cidade na qual ficava a fábrica o nome de Wolfsburg. Mas o Fusca não agradou aos ingleses. Disseram que o veículo não dispunha dos requisitos fundamentais de um automóvel. Os russos também desprezaram o carrinho, assim como Henry Ford, que declarou que aquilo não valia nenhum níquel. A produção do Volkswagen só voltou a reaquecer em 1948, quando o governo alemão reassumiu o controle da fábrica. O Fusca voltou então a ser um automóvel de grande produção e, de certa forma, calou Ford, os ingleses e os russos. Logo após reconquistar o mercado alemão, o carrinho começou a ser exportado e a fazer sucesso em diversos países, principalmente no mercado americano. Em 1950, o primeiro lote de Fuscas desembarca no Porto de Santos, no Brasil. A partir de 1955, com o governo Juscelino Kubitschek, o Brasil entrou na rota desenvolvimentista. JK incentivou a instalação de indústrias internacionais no país e a Volkswagen, que até então só montava os carros no Brasil, pensou na possibilidade de fabricá-los por aqui mesmo. Em 1957, a empresa alemã deu início à sua produção nacional, mas começou por outro carro, a Kombi. O Fusca passou a ser produzido 2 anos depois, em 3 de janeiro de 1959, completando neste ano 50 anos de produção nacional. Os Fuscas da década de 50 são verdadeiras raridades, geralmente encontrados apenas com colecionadores. O promotor de justiça Adriano Augusto de Souza, de Cuiabá, integrante do Clube de Carros Antigos de Mato Grosso, já teve 2 desses exemplares raros, um de 1950 e outro de 1953. Esses Fuscas, eles são alemães, vieram de fato da Alemanha desmontados e montados no Brasil. Eu tinha inclusive à época a emissão da própria fábrica da Alemanha de que esses carros vieram para o Brasil e que aqui foram montados. O Fusca ele começou a ser montado no Brasil em 59, embora apenas 70% dele fosse nacional, 30% ainda era importado. No Brasil, o Fusca sentiu-se em casa literalmente. Em muitos casos, o carrinho era considerado como parte da família. As primeiras propagandas do então Volkswagen Sedan mostravam todas as vantagens do carro alemão arredondado. Nas estradas mais lamacentas ou esburacadas, nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de aço. Motor refrigerado a ar não perde jamais.
nem mesmo nas piores subidas. O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas protegidas por baixo por uma forte chapa de aço. O Volkswagen roda macio e firme, graças à sua suspensão independente nas 4 rodas. O motor na parte traseira, diretamente sobre as rodas motrizes, dá ao Volkswagen melhor tração, ótima estabilidade e perfeita aderência ao solo. Sim, senhor. Saúde de aço. E com toda essa saúde, o Volkswagen precisa de apenas 1 litro de gasolina para fazer 13 quilômetros. Volkswagen, o bom senso em automóvel. E como o Volkswagen Sedan se transformou em Fusca? Quem nos conta essa verdadeira mágica linguística é o outro autor do Almanaque do Fusca, Portuga Tavares. Quando você tem um grande amigo ou um parente, tá inevitável que uma hora ou outra na vida da pessoa venha um apelido, né? Eu sou a prova disso, que assino com o meu apelido Portuga. Mas o Fusca, acho que ele é um desses casos aí de extrema simpatia, então as pessoas procuram dar um nome para ele. O nome original é Volkswagen Sedan, quando ele foi lançado ao público lá na Alemanha, era o Volkswagen Sedan, embora ele não seja um sedã, ele não tem 4 portas, ele não tem 3 volumes, não é reto, mas ele veio com esse nome de sedã. Então ele era o Volkswagen Sedan. Volkswagen é carro do povo, né? Aí, como brasileiro não vai ficar falando tudo Volkswagen Sedan, acabou chamando de Volkswagen. De Volkswagen, poxa, vamos diminuir esse nome que está muito grande. Acabou chamando de Volks. Só que a propaganda da época falava em alemão, Volkswagen, e Volkswagen em alemão, o V tem um som de F, então fica Volkswagen. Como já tinham diminuído para Volks, acabaram chamando de Volks. Desse chamar de Volks, aconteceu um fenômeno de linguagem que a turma chama de corruptela, que é quando você corrompe mesmo uma palavra que tem um sentido, acaba ganhando outra. Então de Volks acabou virando Fusca, né? E aí em 83 a Volkswagen acabou adotando esse nome como Fusca mesmo. De 83 a 86 ele tem esse nome, e depois na volta, quando o ex-presidente Itamar Franco pediu a volta, ele não pediu a volta do Volkswagen Sedan, mas ele pediu a volta do Fusca. Me disseram que ela foi vista com outro, num Fuscão preto pela cidade a rodar. No próximo bloco você acompanha mais histórias sobre o Fusca e também as declarações do ex-presidente da República Itamar Franco, que deu nome à última série do carrinho fabricado no Brasil. Fuscão preto, você é feito de aço. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Seria até injusto dizer que o Fusca é um simples carro. Na verdade, o carrinho virou um ícone da segunda metade do século XX, conquistando motoristas e fãs por todo o mundo. E como símbolo tão popular, ele não passaria despercebido pela indústria do entretenimento. Uma aparição marcante do Fusca no mundo da arte aconteceu na capa do disco Abbey Road dos Beatles, em 1970. A foto da capa é histórica, na qual os garotos de Liverpool, já não tão garotos, aparecem atravessando uma faixa de pedestres. Ao fundo, um Fusca branco sobre o meio-fio preenche o cenário da imagem. O Fusca da foto acabou por gerar polêmica, pois, de acordo com teorias que surgiram na época, a sua placa teria uma mensagem cifrada indicando que Paul McCartney estaria morto e que aquele que estava presente na foto seria um sósia. McCartney até brincou com o fato quando, em 1993, lançou o disco Paul Está Vivo, em cuja capa aparece puxado por um cachorro na mesma faixa de pedestres de 23 anos atrás. Claro, também havia um Fusca ao fundo. Mas o Fusca mais famoso do mundo foi criado pelos estúdios Disney.
apaixonado. Se Meu Fusca Falasse, filme de 1969, colocou de vez o modelo no imaginário popular. O grande astro do filme é Herbie, um Fusca com sentimentos e personalidade, que é desprezado e considerado incapaz para a corrida de automóveis. O carrinho ganha um novo dono, Jim Douglas, interpretado pelo ator Dean Jones, e consegue com ele diversas vitórias, colocando o número 53 no lugar mais alto do pódio. O filme foi um sucesso. Prova disso é que outros 4 longas tiveram Herbie como protagonista. Se no mundo o Fusca mais famoso era branco e tinha até nome, o Brasil resolveu criar seu próprio ídolo Fusca. A música Fuscão Preto foi composta em 1981 por Artílio Versuti e Jeca Mineiro, e interpretada por diversos cantores, duplas e grupos da música brasileira. A versão que você está ouvindo é interpretada por Almir Rogério. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaços, também aprendeu a matar. Embalados pelos diversos sucessos dedicados ao carrinho, muitos motoristas se apaixonaram pelo Fusca e buscaram um modelo não só para uso próprio, mas também como hobby. A partir da década de 90, começam a surgir clubes de Fusca por todo o país, reunindo aqueles que não perdem a oportunidade de compartilhar histórias que têm o Fusca como personagem principal. No Rio Grande do Norte, o atual presidente do Fusca Clube é um geólogo. Marcelo Russo Bendelac conta pra gente como foi montado o clube para os Fuscas potiguares. Na verdade aqui em Natal existia, o pessoal gostava de Fusca, mas aqui tem um problema muito grande que são os bugs, para quem gosta de Fusca. A maioria das peças dos carros são retiradas para alimentar o mercado dos bugs, que aqui é muito mais rentável, né? Estavam terminando com os Fuscas em Natal. E por essa paixão havia um grupo que se encontrava, mas informalmente, né? Aí, há 2 anos atrás, nós resolvemos formalizar isso, então criamos um estatuto, entramos com registro em cartório e foi eleita uma diretoria. E essa diretoria composta de um geólogo, um advogado, um administrador de empresas, um contador, pessoas todas com um nível superior e todas adoram Fusca. O modelo da Volkswagen foi, durante as décadas de 60 e 70, o veículo oficial da polícia em diversas cidades do país. As viaturas eram apelidadas de baratinhas. Em Taubaté, uma das baratinhas sobrevive até hoje. O investigador Arnaldo Barbério está com o Fusca do 1º Distrito desde 1977. Desde então, o Fusca participou das mais diversas situações, até mesmo do parto de uma criança. Eu estava em companhia de um outro investigador, José Ailton Nogueira, esse mais antigo, aposentou já há algum tempo, e nós estávamos no Parque Três Marias, fazendo um patrulhamento de rotina, e um desespero, uma gritaria, a gente chegou para ver o que era uma parturiente, e esperando a ambulância, e a ambulância não chegava, nós colocamos ela dentro da viatura, o Fusca da polícia, e ao chegar no pronto-socorro, a criança nasceu ali na porta mesmo, na porta da viatura, em cima da maca, já as pessoas ali socorrendo, as enfermeiras já fazendo os primeiros socorros. Foi um fato curioso, é que a mãe, em homenagem a essa situação, colocou o nome na criança, José Arnaldo. José em homenagem ao José Ailton e Arnaldo, a minha pessoa. E não é que até o bandido da luz vermelha, criminoso da década de 60, acusado de 4 assassinatos e 77 assaltos, famoso por desligar a energia da casa que ia atacar e carregar uma lanterna vermelha, também passou pelo Fusca, ou melhor, pela viatura de seu Arnaldo. O bandido da luz vermelha foi um preso famoso, foi até motivo de um filme. E esse bandido da luz vermelha ficou muito tempo custodiado aqui em Taubaté, a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté.
E numa dos serviços que nós estávamos fazendo na casa de custódia, precisava dele ser levado ao fórum. E por uma razão, a viatura deles não chegava. Aí a diretoria pediu se havia possibilidade de nós emprestarmos o carro para levar o bandido da luz vermelha. E evidentemente que eu me prontifiquei a levá-lo, né? Foi 2 agentes na época conduzindo o bandido da luz vermelha. E a gente evidentemente pediu autorização, né, à nossa chefia, e autorizou, e ele foi passeando no Fusca, feliz da vida. Ela me deixou por causa de um Fusca azul. O Fusca foi produzido no Brasil sem interrupção até 1986. A última série, denominada Ouro, também é valorizada entre os colecionadores. Mas 7 anos depois, o carrinho voltaria a ser produzido no país. O desejo foi manifestado pelo então presidente Itamar Franco, que via a volta da produção do Fusca como alternativa para reaquecer a indústria automobilística nacional. O ex-presidente conta como aconteceram as conversas para o relançamento do carrinho. Quando nós conversamos, na época, com o presidente da Volkswagen do Brasil, era o senhor Pierre Alain Desmet. Nós pedimos que ele fosse a Brasília para trocarmos uma ideia do reinício da produção do Fusca. O que me surpreendeu foi a reação muito positiva dele. Recebeu bem, ficou a examinar o que era apresentado. Para o retorno da produção do Fusca em 1993, o governo ofereceu como incentivo o IPI zero, mas exigiu da Volkswagen algumas contrapartidas. O carro popular tinha o seguinte objetivo: um índice de nacionalização não inferior a 90%, e o item básico também de segurança veicular, e motor de 1.000 cilindradas, no máximo ser refrigerado a água. E o preço de venda não podia ser superior à época, $6.800. O veículo só poderia ter o primeiro emplacamento em nome do comprador, né, constante na nota fiscal, para evitar exatamente qualquer manipulação, e a criação de, no mínimo, 100 empregos diretos, sob pena de exclusão do programa, mediante fiscalização do ministro do Trabalho, Dr. Walter Barelli. Os últimos Fuscas ficaram conhecidos popularmente como o Fusca Itamar, e o ex-presidente conquistou popularidade junto aos donos do carro. Muitas vezes eu me deparo com aqueles que têm Fusca que vêm me cumprimentar, me abraçam. O Fusca pertenceu muito à nossa geração, né? A gente costuma dizer que mas namorar no Fusca era difícil. Não era difícil nada namorar no Fusca, todo mundo namorava do Fusca. E o chamado Fusca Itamar, ainda outro dia vi um anúncio: vende-se um Fusca Itamar. O que eu fico contente é que o Fusca sempre foi, e eu acho que continuará a ser, dentro da indústria automobilística brasileira, um ícone. Eu vou a pé, eu vou de Fusca. Eu vou em busca de um amor, eu vou a pé, eu vou de Fusca. A restauração de Fuscas continua sendo um bom negócio. Amaury Lúcio de Oliveira, coordenador do Clube do Fusca de Belo Horizonte, transformou o amor pelo Fusca em profissão. Ele trabalha na restauração e fabricação de peças para o modelo. O detalhe é que até o nome de sua oficina é em homenagem ao carrinho: Oficina O Fusca. Escrito tudo junto, formando uma única palavra. Eu fabrico alguns acessórios de época, eu dou manutenção. Na verdade, eu dou suporte para esse pessoal que tem Fusca, que tem carro antigo, que queiram transformar, né, voltar o carro à originalidade. Para Amaury, o Fusca até hoje cumpre fielmente o seu objetivo. Na verdade, o Fusca consegue até hoje atingir o objetivo dele. As pessoas têm muita tranquilidade, não? Que tem um carro que ele dá qualquer defeito, os defeitos são muito pequenos e muito fáceis de ser resolvidos em relação aos carros que hoje tem essa tecnologia toda, que tem essa parafernália de eletroeletrônicos, né? Mas o Fusca nem sempre atende a todos os pedidos do dono. O carrinho é temperamental. Não é raro assistir nas ruas um Fusca sendo empurrado. O Tiago de Miranda Gomes, do Fusca Clube do Distrito Federal, conta que já colocou uma amiga em apuros por causa de seu Fusquinha. Estava com o Fusquinha aqui e eu quase não estava andando nele, e resolvi um dia vir trabalhar com ele. E a bateria não estava lá, já aquelas coisas, né? Aí uma amiga também saindo do trabalho, de salto, vestido, super bem arrumada, teve que me ajudar a empurrar o Fusquinha. E na hora, como era um ponto turístico aqui, um museu da República, uma senhora passou e achou engraçada aquela situação. Nossa, como eu queria ter uma máquina fotográfica agora para registrar esse momento aí.
Você de salto e todo elegante empurrando um Fusquinha. Agora, pior que empurrar um Fusca é achar que o motor do carro desapareceu. Quem conta a história é o Fábio, do Almanaque do Fusca. Eu tinha uma namorada, na época ela tinha um carro chamado Dodge, né? E todos esses carros na época sempre foram de motor dianteiro, né? E essa minha namorada, uma vez ela estava andando com esse meu Fusca, né? E o Fusca, de repente, começou a fazer uns barulhos e parou de funcionar. Ele fez uns barulhos de começar a trepidar, pular, fazer essas coisinhas assim, e parou de repente. Quando ela pegou, falou, pô, não sei o que eu tô na estrada, o que eu faço? Ela pegou, ligou para mim no celular e falou, Fábio, quebrou, aconteceu alguma coisa com o Fusca. Aí ela foi olhar na frente e levantou o capô. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Aí ela pegou e me disse, eu não sei o que aconteceu, o carro parou, mas eu olhei aqui na frente e eu acho que caiu o motor, porque não tem motor. Aí eu peguei e pedi para que ela abrisse o tampão traseiro, ela abriu e viu que soltou um negocinho, o cabo do acelerador. E aí ela mesmo, com o cartão de visita dela, ela conseguiu encaixar um cartãozinho de visita no meio do negocinho do acelerador e conseguiu vir embora. O Fusca parou de ser produzido definitivamente em 2003. O último país a produzi-lo foi o México. As curvas do carrinho ainda inspiraram a criação do New Beetle em 1994. A ideia era fazer uma releitura moderna do carro alemão de 1938, que em seus 65 anos de produção sofreu poucas alterações. O novo modelo, embora lembre seu antecessor, dificilmente conquistará as glórias e histórias do carrinho mundialmente adorado, e que por isso recebeu o título de carro do século. Você ouviu a reportagem especial O Carro do Século, Histórias do Fusca. Produção e redação Rodrigo Rezende. Colaboração de Walter Dalbello. Edição Maurício Desante. Apresentação Natan Ferreira e Thaís Viváqua. Áudio André Menezes. Diretora da Rádio Senado Esther Monteiro. E você também pode acessar este programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.